Olá pessoal, então essa nossa aula aqui a gente vai dar uma retomada, vai dar uma revisada em alguns conceitos que a gente já trabalhou, certo? Dentro do conceito de cinemática, cinemática é estudo dos movimentos, a gente vai pensar assim, ó, primeiro o que é movimento ou repouso. Depois a gente vai estudar o movimento uniforme, vai dar uma relembrada no movimento uniformemente variado, queda livre dos corpos, que entra dentro do movimento uniformemente variado. Então, assim, quando é que eu posso dizer que um corpo está em movimento ou em repouso? Quando é que eu posso dizer que um corpo está em movimento ou em repouso? Imagine uma pessoa, e essa pessoa, em relação a uma árvore, ela muda de posição. Se ela muda de posição em relação à árvore, se aproxima ou se afasta dessa árvore, eu posso dizer que ela está em movimento. Observem que eu tratei a árvore como um ponto de referência. Então, para mim, referencial, para mim poder determinar que um corpo está em repouso ou em movimento, é preciso adotar um referencial. E em relação a esse referencial, no caso dessa pessoa, ela estava mudando de posição. Em relação ao referencial, ela mudava de posição, então ela está em movimento. Agora imagine que essa mesma pessoa esteja lá dentro de um automóvel, se deslocando com velocidade de 80 km por hora. Se eu adotar o automóvel como referência, a pessoa está em repouso ou em movimento? Está em repouso. Por quê que ela está em repouso? Porque a posição dela em relação ao carro, que eu adotei como referencial, o carro é referencial, a posição dela não muda, a posição dela continua a mesma. Então, eu digo que ela está em repouso. A gente trabalha também, dentro ali da cinemática, deslocamento escalar e distância percorrida. Para a gente relembrar qual que é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. O deslocamento escalar é dado por S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. O cálculo da distância percorrida, a distância percorrida nada mais é que o deslocamento ΔS da ida mais o deslocamento da volta. Tudo isso escrito em módulo, porque o movimento ele pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. Imaginem que uma pessoa saiu do marco 5 metros, ela foi até o marco 8 metros, e eu perguntasse assim para vocês, pessoal, qual que foi o deslocamento dessa pessoa? Posição inicial, posição final. 8 menos 5, o deslocamento foi de 3 metros. Ela teve um movimento progressivo, porque as posições dela estão aumentando. Agora, se eu dissesse assim, ó, nesse caso, o deslocamento escalar e distância percorrida são iguais. Mas agora, se essa mesma pessoa saísse do marco 5 metros e passasse pelo marco 8 metros e retornasse para o marco 2 metros, qual que foi a distância percorrida por ela e qual que foi o deslocamento escalar dela? O deslocamento escalar, para mim calcular o deslocamento escalar, eu vou fazer a posição final menos a posição inicial. Qual que foi a posição? Ela saiu do 5, passou no 8 e voltou para o 2. Então, a posição final é 2. 2 menos 5 é igual a menos 3 metros. O deslocamento dela foi de menos 3 metros. E a distância percorrida por ela? Distância percorrida
A ida dela, ela foi do 5 para o 8. Então, 8 menos 5, posição final menos posição inicial. Mais o retorno. A ida ela foi do 5 para o 8, então 8 menos 5, que vai ser 3 metros. Depois, ela foi do 8 até o 2, então 2 menos 8, posição final menos posição inicial. Está escrito dentro de módulo porque a distância percorrida, 8 menos 5 é 3, mais 2 menos 8 vai dar menos 6. Como está escrito dentro do módulo, não vou ter uma distância percorrida negativa. O sinal de menos, ele só vai indicar o quê? Se o movimento foi progressivo ou retrógrado. 3 mais 6, então a distância percorrida por ela foi de 9 metros. Bem tranquila essa parte aí, né, pessoal? Então, a gente chega no conceito, quando a gente fala de movimento uniforme, a característica é velocidade constante. O que significa velocidade constante? Ela não varia, ela permanece sempre igual, certo? Essa é a principal característica do movimento uniforme, velocidade constante. Então, imaginem que eu dissesse assim, um automóvel, ele se desloca com a velocidade de 80 km por hora. Se ele se desloca com um movimento uniforme, nesse ponto aqui, em 1 hora, eu posso dizer que ele vai percorrer uma distância de 80 quilômetros. Em mais 1 hora, ele também vai percorrer uma distância de 80 quilômetros. A gente chega no conceito, nesse caso, de velocidade média. Por quê? A gente sabe que é impossível eu manter a velocidade de 80 km por hora durante uma viagem de 160 km. É praticamente impossível, certo? A velocidade média é dada por o quê? Pela distância dividida pelo tempo. Como é que a gente vai calcular isso? Imaginem que uma pessoa saiu com um automóvel do quilômetro 10 de uma rodovia. Ela foi até o quilômetro 110. Ela levou 2 horas para percorrer esse trajeto. Essa é a posição inicial e essa aqui é a posição final. A distância que ela percorreu do 10 até o 110 foi 100 km. Então, 100 km em quanto tempo? Em 2 horas. 100 dividido por 2, isso vai me dar uma velocidade média de 50 km por hora. Se eu quiser deixar a unidade do sistema internacional, ela é metro por segundo. Para mim passar de quilômetro por hora para metro por segundo, só para a gente relembrar aqui, quilômetro por hora, para mim passar para metros por segundo, que são unidades do sistema internacional, eu vou dividir por 3,6. E para mim passar para quilômetro por hora de volta, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, sobre velocidade média, é mais ou menos isso. Mas eu posso resolver outras questões? Sim, eu posso dizer assim, imaginem que eu tenho um automóvel. Que se desloca com uma velocidade constante ou se deslocou com uma velocidade média de 40 km por hora. Durante um tempo, ΔT, de 30 minutos. Qual foi a distância percorrida por esse automóvel? ΔS. Imaginem que a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. A velocidade média, a gente sabe que é 40 km por hora. A distância a gente não sabe, a gente procura, e o tempo é 30 minutos. Observem, aqui está 40 km por hora e o tempo 30 minutos. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso converter esses 30 minutos para hora. 1 hora tem 60 minutos,
Então, para mim passar de hora para minuto, eu multiplico por 60. O inverso, passar de minuto para hora, eu divido por 60. 30 dividido por 60 é igual a 0,5 horas. Meia hora equivale a 30 minutos. Substituindo aqui, o que a gente faz nesse caso aqui? Para descobrir o ΔS, eu vou isolar ele. Esse 0,5 que está dividindo vai passar multiplicando. Vai ficar 0,5 vezes 40 igual a ΔS. 0,5 vezes 40 é igual a 20 km. Ou seja, se um automóvel percorreu um trajeto com uma velocidade constante de 40 km por hora, durante meia hora ele vai ter percorrido 20 km. Na sequência aqui eu vou mostrar para vocês a função da posição no MU. Em outras aulas a gente desenvolveu essa fórmula. Eu mostrei para vocês que essa fórmula aqui é dada por S, que é a posição final, SO mais V vezes T. Chamei de sorvete. Imaginem assim o seguinte exemplo. Tem uma partícula saiu do marco 5 metros e ela se desloca com velocidade constante de 2 metros por segundo. Nesse caso, ela partiu do marco 5 metros, essa é a posição inicial. Qual vai ser a posição dela após algum tempo? Imaginem assim, ela está no marco 5 metros, ela se desloca 2 metros por segundo, em 1 segundo ela vai estar no marco 7 metros, depois 9 metros e assim sucessivamente. 7 metros, 9 metros, 11 metros e assim sucessivamente. Se eu fosse escrever a função da posição dessa partícula, eu poderia escrever assim, S igual. Qual que é a posição inicial? 5. A velocidade é positiva porque o movimento é progressivo. 5 mais 2t. Essa daqui é a função que me permite calcular, por exemplo, se eu dissesse assim, qual que é a posição no instante de tempo igual a 8 segundos. Aqui era após 1 segundo, aqui 2 segundos, 3 segundos. Após 8 segundos, basta a gente fazer o quê? Substituir no lugar do t colocar 8. Vai ficar S igual a 5 mais 2 vezes quem? 2 vezes o tempo, que é 8. S igual a 5 mais 2 vezes 8, 16. Logo, a posição 5 mais 16, 21 metros. A posição vai ser 21 metros. E quantos metros ele percorreu do 5 até o 21? 16, né, pessoal? Essa é a função da posição no MU. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, que a gente chama de MUV, movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença do MUV para o MU? É que aqui a gente tem aceleração. O que é aceleração? A aceleração aqui não é nula, certo? Aqui a aceleração ela tem um valor. A aceleração é a rapidez com que o móvel altera a sua velocidade. Exemplo, se eu digo assim, tenho um automóvel, esse automóvel partiu do repouso. Se partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Ele tem uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. No instante de tempo inicial é 0. Após 1 segundo, a velocidade dele não vai mais ser 0, vai ser 3 metros por segundo. Após 2 segundos, vai ser quanto? Vai ser 6 metros por segundo. Observem que os intervalos de espaço eles vão aumentando, porque em 3 segundos a velocidade dele vai ser 9 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ele não vai poder acelerar infinitamente, mas para vocês terem uma noção. Aí a gente chega na função da velocidade,
que eu falei para vocês que a função da velocidade é vovô anda tarado. Por quê? Vovô anda tarado. A velocidade final, ela depende da velocidade inicial e da aceleração. Imaginem que, nesse mesmo exemplo aí, como que eu ia escrever a função desse exemplo que eu citei acima? Qual que é a velocidade final? A velocidade final depende do tempo que ele vai ficar acelerando. A velocidade inicial é 0, concordam? Podia ser outro valor? Podia. 0 mais a aceleração. Aceleração nesse caso é positiva, ele está aumentando a sua velocidade. Ela pode ser negativa? Pode, mas ele vai estar diminuindo a sua velocidade. 0 mais 3, que é a aceleração, vezes o tempo. Logo, a velocidade é 3t. Então, se eu dissesse assim, pessoal, para vocês, qual que é a velocidade no instante de tempo igual a 8 segundos? Qual que vai ser a velocidade? Para a gente determinar a velocidade nesse caso, a velocidade inicial é 0, 3 vezes o tempo, que é quanto? 3 vezes 8. A velocidade dele vai ser 24 metros por segundo. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou colocar a formulazinha ali da função da posição, mas não vou citar exemplo, a gente já fez exemplo nos outros vídeos. A função da posição, ela é dada por função da posição. Ela é dada por S igual a SO mais VO vezes T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É o sorvetão, certo? Outra coisa que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela também me permite calcular algumas coisas. A equação de Torricelli é quando a gente não tem o tempo, a gente tem o deslocamento. V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Nos outros vídeos tem exemplos de resolução dessas questões, certo? Não tem erro. Quando a gente fala de queda livre dos corpos, por exemplo, imaginem o seguinte. Eu tenho um objeto, digamos que aqui seja 30 metros de altura. Um objeto, uma pedra, foi solta de 30 metros de altura. Ela está sujeita a uma força a peso, que é uma força de ação, de atração gravitacional. Na Terra, a força a peso, a gente pode dizer que é 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Se ela está em queda, ela vai ter, se ela partiu do repouso, ela tinha velocidade inicial igual a 0. Se eu pedisse assim para vocês, qual que vai ser a velocidade final no instante, exatamente no instante anterior de tocar o solo? Como que a gente poderia desenvolver isso? Pela equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔS. O que é o ΔS? É a distância. Nesse caso, a velocidade final a gente encontraria velocidade ao quadrado. Velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é o quê? 2 vezes a gravidade, vezes o ΔS. Eu estou colocando aqui, Então, V ao quadrado igual velocidade, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes o 30. Beleza? 2 vezes 10, 20, vai dar 600. V ao quadrado igual a 600. Então, a velocidade vai ser a raiz de 600. Essa vai ser a velocidade. Aí, se eu tirar, não vai ter uma raiz exata, certo? Vai ser um pouco menos que 25 metros por segundo. Agora, nesse mesmo exemplo, imaginem que eu jogue a pedra para cima. Quando eu jogo a pedra para cima, ela vai ir até onde? Isso daqui é queda
livre. Aqui a gente teve uma queda livre. A gravidade, a aceleração da gravidade é positiva. Se eu jogar uma pedra com uma velocidade de 25 metros por segundo, o que vai acontecendo com a velocidade, pessoal? A velocidade vai diminuindo até chegar em zero. Então, a velocidade inicial, nesse caso, é maior que a velocidade final. E a gravidade aqui, eu vou ter que observar que ela é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? O corpo, quando eu lanço alguma coisa para cima, ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. Quando a velocidade chega no zero, ele começa a cair novamente. Então, seria mais ou menos isso. Foi uma revisão rápida. Se eu deixei passar alguma coisa, vocês podem ver nos outros vídeos que eu gravei sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado e queda livre dos corpos. Um abraço a todos e até mais.